Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o diácono Claudionor Machado e esta é mais uma das nossas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD, que traz lição dos adultos, que traz o título do trimestre, desse quarto trimestre de 2021, o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo gentios para a Igreja de Cristo. A próxima lição será a lição de número 10, que tem o título Paulo e seu amor pela Igreja. E a leitura de hoje, desta sexta-feira, está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo de número 13. Uma leitura muito boa que nos trará algumas revelações a nós, os vocacionados, aqueles que atuamos diante da obra do Senhor. Então, vamos sempre mirar a igreja, lembrar do amor de Paulo pela igreja e nós fazemos aquela comparação se nós estamos também agindo de igual modo. Cristo amou a igreja, Paulo amou a igreja e vamos ver se nós amamos. 1 Coríntios 13 diz, eu estou usando a versão King James, sendo assim, permanecem até o momento estes três, a fé, a esperança e o amor. Contudo, o amor deles é o maior. Observe bem que este versículo 13, ele está encerrando uma sequência do capítulo 13. E o capítulo 13, ele vem falando ali sobre o amor, ele vai dizer no versículo de número 4, que o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não tem inveja, o amor não se vangloria, o amor não é arrogante, o amor não se porta de maneira inconveniente, não é egocêntrico, não se enfurece facilmente, não guarda ressentimentos. E ele vai até o final, fazendo inclusive comparação do amor com línguas. Havendo línguas, desaparecerão. E por que Paulo está dizendo isso? Porque na prática da igreja, no dia a dia da igreja, nós temos aquelas pessoas que falam em línguas. Paulo não está criticando quem fala em línguas. Inclusive, em outro local, ele coloca as línguas como dom, dos 9 dons que existem, e ele, em outro local, ainda orienta acerca das línguas. Ele diz, eu falo mais língua do que todos vocês. Mas eu prefiro falar uma palavra no meu idioma e ser compreendido pelo meu interlocutor, eu estou fazendo uma paráfrase, do que falar 1000 palavras em outro idioma e não ser compreendido. Mas por que isso? Porque as línguas cessarão, as línguas desaparecerão, mas o amor, a fé e a esperança permanecerão. Olha quando ele encerra a sua carta, lá a segunda carta a Timóteo, ele diz, olha, eu guardei a fé, acabei o bom combate, concluí a minha carreira e guardei a fé está guardada. Então, nós temos que fé, amor e esperança é aquilo que sobra para a igreja. Nós precisamos, dentro de qualquer coisa, orientar os nossos irmãos a sempre crer. Vai acontecer, creia no milagre, creia no arrebatamento da igreja, creia na palavra de Deus. Tenha fé e isto deve permanecer. Mesmo que a pessoa não seja batizada no Espírito Santo, que aí não compete a nós, compete a Deus. Mas a pessoa tem que crer, porque é com o coração que se crê e é com a boca que se faz confissão. Então precisa crer. Quando a gente crê, as coisas acontecem. É na nossa fé que Deus age. Por esse motivo que nós temos lá em Hebreus capítulo 11 a galeria dos heróis da fé. Imagine uma parede que tem vários quadros. Quem é aquele? Aquele é Abraão. Quem é aquela? Aquela é Raabe. Quem é aquele? Aquele é fulano de tal. Pela fé estes homens agiram. E o texto vai dizer que o mundo não era digno dele. Quem é aquele? Aquele é Isaías, foi cerrado ao meio. Então nós precisamos sempre orientar a igreja a ter fé, a crer na palavra de Deus. A segunda coisa é o fator esperança. A esperança, ela vem de algo que é difícil de explicar. A fé, por exemplo, ela está resumida em esperança. Quando você vai para o versículo 1 do capítulo 11 da carta aos Hebreus, você vai ver que a pessoa aguarda algo que ele não está vendo. E ele acredita em algo que não está em suas mãos. Ele aguarda algo que não aconteceu ainda. Isto é esperança. Como é que fica a igreja se não tiver esperança no arrebatamento? Como é que fica a igreja se não tiver esperança na ressurreição de Cristo? Como é que fica a igreja se não estiver esperança nos galardões que serão entregues a nós no tribunal de Cristo? Então nós, como dispenseiros do Senhor,
precisamos estar ativos para gerar na igreja a ideia da esperança e não a ideia do positivismo, não a ideia da prosperidade, porque essas coisas, em primeiro lugar, o positivismo, a confissão positiva e coisas do gênero, não coaduna com a Bíblia. Ninguém manda para Deus obedecer, não, é o contrário. E de qualquer sorte também, a igreja não foi criada, quando o texto diz que foi para ser cabeça e não cauda, não é todo mundo. A igreja sim será cabeça, a igreja que for arrebatada, no milênio ela vai ter uma posição de destaque, mas aqui na terra, o Senhor Jesus disse, eu sofri, vocês vão sofrer também, só que eu venci, vocês vão vencer também. Então precisamos ensinar a esperança e o amor nós precisamos ensinar, porque o nosso irmão, seja ele quem for, ele é a imagem e semelhança de Deus, ele é também, tem a promessa dos céus, e se ele aceitou Jesus, ele tem a predestinação de ir para os céus, eleitos pela presciência de Deus, todo aquele que aceita Jesus como Salvador. Sendo assim, observe que nós temos muito ponto para discutir na próxima semana, aliás, no próximo domingo, daqui a poucos dias, dentro da temática o amor pela igreja. Guarde isso aí para perguntar ao seu professor, fica na paz do Senhor.